Bom, então boa tarde a todos. Agora a gente começa, agora sim a gente começa o Sistema Arquitetura de Cura Multidimensional, módulo 4. Desculpa a demora, eu sei que é chato isso, esperar. Eu levanto cedo para começar a arrumar essa coisa aqui, mas pelo jeito eu ainda não peguei toda a prática com essa tecnologia. Isso acaba me dificultando. Eu comecei a montar aqui o meu equipamento, eram 9, 10, quase 10 horas da manhã, então vocês veem que isso dá um trabalhinho para fazer, né? Era mais fácil quando é sala de aula, que você só liga lá o PowerPoint no computador e sai falando, né? Aí como a gente quer dar uma melhoradinha no padrão, né? Aí acaba tendo esses problemas. Uma hora eu vou aprender, vocês vão ver. Na próxima vez quando eu tiver bom, eu vou refazer todo esse curso aqui e aí eu chamo todo mundo para reciclar, tá bom? Que está nesse grupo. Então, estou muito feliz. Hoje é o último módulo desse curso de 28 geometrias sagradas. E é importante, a gente está nesse momento, imagino, muito ansioso, mas ao mesmo tempo eu quero dizer para vocês que não é nada demais no sentido de ser mais difícil, de ser mais complicado. Na verdade, aqui a gente vai passar os 7 símbolos, os 7 últimos símbolos para vocês. E, a partir daí, a gente vai bater um papo sobre como tirar tudo isso de dentro da caixa, da grande caixa que a gente foi formatando desde o primeiro módulo. Porque lá no primeiro módulo, o que a gente fez? Lá no primeiro módulo, a gente simplesmente começou a entender cada geometria sagrada e colocar lá um sistema para cada geometria. Então, teve gente até que fez uma tabelinha organizada, com símbolos, com frases ou palavras-chave para cada símbolo, o que é muito interessante para o primeiro módulo, para o segundo módulo, até o terceiro módulo é até interessante. A partir do quarto módulo, a gente vai conversar sobre os 7 símbolos que estão por aí, que estão por vir, e eu vou desmistificar tudo isso. Então, isso é muito importante, vocês estarem atentos a partir de agora, porque no fim dessa aula de hoje, o que eu vou fazer é simplificar ao máximo todo o sistema que vocês aprenderam. Assim, de simplificar ao absurdo todo o sistema que vocês aprenderam aqui. Então, muita gente me pergunta também, estava ansioso com a consagração, então a gente vai começar a aula, eu vou falar dos símbolos, a gente vai bater um papo, a gente vai dar um tempinho, fazer uma pausa, vai todo mundo voltar para fazer um agradecimento, para fazer uma consagração, agradecendo aos nossos guias e mentores, e isso vai ser no final do dia de hoje, e ao mesmo tempo é uma roda de cura, então todos que estiverem participando hoje, vai entrar nessa nessa sinergia da cura multidimensional, porque é uma emissão de ondas de frequência de cura multidimensional que a gente vai ter hoje aqui. Conforme eu vou consagrando, eu vou ativando as ferramentas todas em vocês e vou enviando a frequência de cura. E quem não pôde assistir hoje, a energia, a frequência multidimensional arcturiana, ela é uma frequência atemporal. Então, se você assistir esse vídeo na terça, se você assistir esse vídeo na quarta-feira, por exemplo, o que vai acontecer é que você vai entrar na frequência novamente. Se você se conectar, você vai entrar nessa frequência novamente. Isso é muito importante. A partir do momento que você faz a consagração e faz o envio da frequência de cura, ela fica além do tempo. Ela se conecta com o todo. E quando você acessa essa frequência, você acessa aquele sistema de cura. Da mesma forma como é um mantra, por exemplo, você bota um mantra para tocar, esse mantra foi feito lá atrás, ele foi gravado em um determinado momento da história, ou ele foi editado e gravado em uma reunião, em um ashram, onde as pessoas estavam ali felizes, eufóricas, energéticas e curtindo ali a espiritualidade, gravaram aquele mantra. Mas quando você ouve aquele mantra hoje, pelo YouTube, pelo Spotify, não importa, você acessa aquela frequência, você muda aquela frequência. Então, isso é importante. Por quê? Porque a partir do momento que
estou fazendo a frequência agora, enviando, emitindo essa frequência agora, ela fica atemporal, ou seja, ela não termina aqui. Fica atemporal. Por isso que quem perdeu a aula, ele pode recuperar essa aula depois e vai passar pela consagração da mesma forma. Eu até tenho uma coisa para explicar para vocês que é muito engraçado. Eu fiz um trabalho com a mesa radiônica Arcturus e eu gravei e coloquei, disponibilizei para a pessoa no YouTube. Às vezes eu faço isso, a pessoa fala, grava para mim, e eu gravo a aula, o atendimento, gravei o atendimento e disponibilizei um link restrito para essa pessoa no YouTube para ela assistir. Então, nós estávamos em vídeo, eu fiz a mesa para ela, ela recebeu as frequências, no dia seguinte ela já me reportou alguns feedbacks, né? Ela já me deu, olha, aconteceu isso, eu sonhei isso, me sinto melhor em relação a ontem, aquele problema que eu estava tendo. Ela foi me dando os feedbacks positivos da terapia de mesa radiônica, que tem cura multidimensional também. E eu disponibilizei, falei, olha, tá aqui o link para você ver, né? Se você tiver alguma dúvida, você vê. Passaram-se uns 10 ou 12 dias, ela entrou em contato de novo comigo e disse que ela assistiu a frequência da mesa e ela se sentiu energizada novamente no momento onde eu faço o envio das frequências, ou seja, ela se conectou atemporalmente àquele exato momento onde eu emiti aquelas frequências de onda. E ela se sentiu novamente, depois de 15 dias, ela se sentiu novamente reenergizada. Ela falou, eu senti como se você estivesse fazendo o trabalho ali naquele momento. Por quê? Porque essa frequência de onda ela é atemporal. A cura multidimensional ela tem uma frequência de onda atemporal. Então, você pode criar dispositivos, depois a gente pode falar sobre isso, de tempo. Tá? Então, eu posso simplesmente emitir uma frequência de onda para um determinado momento no futuro, por exemplo. Da mesma forma que eu posso corrigir o sentimento de questões em relação ao passado, eu posso também mandar uma frequência em relação ao futuro. Então, eu emito a frequência de onda agora, a partir da minha vontade, com o sistema arcturiano de cura multidimensional, para uma viagem que eu vou fazer, sei lá, no mês de setembro. Ou para uma reunião muito importante na semana que vem, onde vai depender, meu futuro profissional vai depender disso, futuro familiar vai depender disso, uma reunião, uma conversa, uma compra de uma casa, de um carro, ou uma venda, uma negociação, ou uma questão de saúde, a ida a um médico, fazer uma cirurgia, você já consegue enviar essa frequência, a pessoa ela recebe na hora que está sendo feita a cura multidimensional. E, ao mesmo tempo, eu defino que ela receba aquela frequência para tal data. Eu crio meio que um timer para que seja disparado aquela frequência também na data exata onde essa pessoa vai executar determinada função, determinada questão. Isso é muito legal, porque você faz a coisa acontece lá na frente. Só que você já está preparando isso agora. Só que do agora para a questão lá na frente, tem uma coisa que é muito interessante, que você pode mudar muita coisa. Então, por exemplo, eu mandei uma frequência para que aquela reunião seja positiva. Às vezes aquela reunião, ela é uma reunião pesada. O que acontece nesse meio tempo que foi feita a frequência para aquele dia da reunião? Eles cancelam a reunião. Ou então eles falam, olha, está resolvido o problema aqui, não vamos precisar dessa reunião, a gente toca daqui. Então, pode acontecer dessa forma também. Então, hoje, muitos aqui recebem um mestrado, né, do Sistema Arcturiano de Cura Multidimensional também, que não quer dizer que nós somos mestres em nada, porque não somos, mas nós somos instrutores dessa frequência. A gente pode passar isso para os nossos filhos, para as pessoas que estão sintonizadas, que querem entender melhor todo o processo, ou simplesmente eu só quero ter a sintonização do mestrado, eu só quero ter essa frequência, eu não tenho intenção de dar aula, eu não tenho intenção de fazer. Mas o que eu peço para vocês, antes de começarem a dar aula, sintam as frequências, trabalhem o sistema arcturiano de cura multidimensional em vocês, nas suas famílias, entendam a terapia para depois vocês começarem Tem terapias, por exemplo, que você faz hoje
aí amanhã você já está dando aula da terapia, sendo que você nem se aplicou, né? Não sentiu aquela frequência, não sentiu o quanto é bom, positivo aquela frequência que você está trabalhando, não entendeu as nuances, não entendeu o comportamento de cada geometria, em cada chakra, em cada sistema energético, em cada corpo, em cada corpo energético que você tenha, dimensional também, em relação aos teus pensamentos, sentimentos, as questões que você guarda. Só aí, quando você já está ali, você fala, nossa, olha, eu apliquei tanta cura multidimensional e eu tive tanto feedback, tanta coisa boa. Eu entendi tanta coisa só de aplicar a técnica que, assim, agora eu consigo passar para as pessoas de uma forma bem bacana mesmo. Esse sistema que eu fui dar aula depois de um tempo já que eu estava atendendo com ele e processando ele em outras coisas que eu já fazia. Às vezes eu nem atendia, eu nem oferecia a cura multidimensional, porque eu entendo que a cura multidimensional ela está em tudo que eu faço. Então, se eu vou jogar um tarô, automaticamente, se eu vejo alguma coisa que está um pouco com uma energia um pouco estranha, eu automaticamente já entro com a cura multidimensional. Se qualquer terapia que eu faça, uma hipnoterapia, regressão de vidas passadas, tarô, runas, qualquer coisa que eu for trabalhar, mesa radiônica, ela em si já é um trabalho de cura multidimensional, mas mesmo assim, se eu vejo a necessidade, eu insiro outros símbolos que não tem na mesa radiônica Arcturus. Então, o que eu faço é aplicar a cura multidimensional em tudo, o tempo todo. Então, não existe algo onde eu diga, eu vou só cura multidimensional eu vou oferecer. Eu até ofereço. Se você entrar no meu site lá, você vai ver terapia de cura multidimensional. Essa terapia de cura multidimensional, a pessoa vem até mim ou ela recebe à distância a sintonização. Mas não quer dizer que junto com a terapia de cura multidimensional eu não utilizei outras técnicas. Porque a cura multidimensional, o sistema, as geometrias sagradas dos arcturianos, na verdade, elas só vêm para potencializar aquilo que você já tem. Ele só vem para potencializar as frequências que você já trabalha. Então, se você trabalhava em 25 Hz com reiki, você dobra essa frequência, você trabalha em 50 Hz. Entendeu? Se você trabalha numa frequência, se você acessa o campo sistêmico da pessoa e tem uma eficácia de 30%, 40% no ajuste daquele campo sistêmico, com a cura multidimensional, inserindo as geometrias, você está chamando uma equipe para trabalhar com você e você vai potencializar, às vezes, em 80%, 90%. Tá? Lógico que tudo depende, as melhoras, elas dependem dos teus clientes. Tá? Então, não adianta o teu cliente, ele vem, te paga, faz a terapia, mas ele não quer mudar. Ele usa o problema como uma muleta. Porque o mental, a mente, ela engana a gente de uma forma absurda. Eu tenho uma dor, mas essa dor, ela me gera um ganho secundário. E aí, mas eu não quero essa dor, porque dói, né? É ruim. Eu pego essa dor e, né, potencializo essa dor. Aliás, com essa dor potencializada, nessa dor tá doendo demais, eu vou no terapeuta e falo, olha, eu quero que você faça essa cura multidimensional. Você vai lá, atua com a sua técnica da cura multidimensional, utilizando as geometrias sagradas. Você acessa a frequência da pessoa, você eleva a potência daquela pessoa energética, né? A potência energética em 1 ou 2 ou 3 oitavas acima do que ela está. Automaticamente ela ganha consciência de que que ela pode sair daquela situação, dá para fazer, dá para sair, ela vê saída, ela vê a luz no fim do túnel, mas aí a mente começa a sabotar dizendo, tá, mas agora se acabar a dor, você sabe que não vai ter mais casamento, se acabar a dor, você sabe que não vai ter mais o filho ali do teu lado te cuidando o tempo todo, ele vai seguir o ritmo dele, a vida dele, se você não parar de, se você terminar largar essa dor, você vai ter que buscar um emprego, você vai ter que sair do emprego que você está, você vai ter que se virar, você vai ter que...
E aí a pessoa, ela se assusta, ela se irrita e ela vem dizer para você, aquela coisa que você fez em mim, não sei, mas eu não gostei. Me senti super mal no dia seguinte e eu não tenho interesse em mudar. Eu não quero mudar, não. Isso faz com que eu entenda, faz com que eu seja uma pessoa que tenha capacidade de mudança, tenha capacidade de mudar, mas ao mesmo tempo eu não desejo mudar. Eu não vejo o porquê mudar. Tá? Porque se eu mudar, o que vai acontecer comigo? Eu vou me sabotar em relação a algo. Tá? Em relação àquilo que o meu ego inferior, que é a nossa grande briga, é com o nosso ego inferior. Então, eu vejo aqui que vocês, hoje, estão recebendo todos os símbolos, com uma capacidade enorme, gigantesca, de atuar de uma forma positiva e benéfica em relação ao outro, potencializando tudo aquilo que você já faz. Tá? Seja lá o que você faça. Você é só um radiestesista ou você vai ser um radiestesista potencializado. Se você não é um terapeuta holístico, mas é um enfermeiro, você vai ser um baita enfermeiro, porque eu não duvido que você, a cada toque naquela pessoa, a cada injeção, a cada troca de equipamento médico, a cada troca de medicação, você não coloque cura multidimensional naquilo que você está fazendo. A mesma forma, o radiestesista, quando ele está montando o gráfico, o fitoterapeuta, quando ele está criando as suas tinturas ou fazendo as suas macerações, ele está colocando a cura multidimensional. O reikiano, quando ele está aplicando o reiki, o curador prânico, quando ele está fazendo a cura prânica, o tarólogo, quando está fazendo uma leitura de tarot terapêutica, onde ele está trabalhando o aconselhamento, automaticamente você acessa a frequência da cura multidimensional e envia essas frequências para as pessoas com amor, com carinho, porque você sabe que funciona. Você vê resultado. Mas a gente tem que ter sempre isso que eu falei. O gatilho daquele que sempre vai te criticar pela terapia, porque ele acha que não viu resultado. Mas, na verdade, o que ele viu foi uma luz no fim do túnel, aonde eu falo que no baralho cigano, no tarô, no tarô tem uma carta que é o Arcano 15. O Arcano 15 tem o do Rider-Waite, e tantos outros aí também, Marcelo. Você tem lá o que é o arcano é o diabo, né? A carta 15 do tarô é o diabo. E você tem lá o diabo e ele tem duas correntes e essa corrente está folgadamente no pescoço de uma diabinha aqui e folgadamente amarrada, assim, mais ou menos, no pescoço do diabinho aqui. Ou seja, quem são os diabinhos? As pessoas que estão ali envolvidas naquela frequência. Então elas estão ali porque elas querem, elas podem escapar, elas têm como escapar, mas está divertido ali, está gostoso, tem um ganho. Por mais que a pessoa sofra, existe um ganho ali. Então, muita gente está nessa frequência do Arcano 15 quando vem pedir um tratamento terapêutico, um auxílio terapêutico. E aí essas pessoas, quando elas veem a luz no fim do túnel, ou seja, quando eles mandam a luz para que ela saia daquele buraco onde ela mesma se colocou, porque a responsabilidade é nossa, né? Se eu tenho um problema, o problema é meu, não é assim que se fala? Então, meus problemas são minha responsabilidade. Mas aí, quando eu vejo a luz no fim do túnel, eu falo, eu não vou sair por ali não sei o que vai acontecer, deixa eu ficar por aqui mesmo. Tem o conto da caverna do Platão, quem não conhece, peço para que pesquise. O conto da caverna, esse conto foi escrito por Platão, por isso que é o conto da caverna de Platão. As pessoas vivem numa caverna, acorrentados, presos ali. A vida, desde que nasceram, eles acompanham, eles veem o mundo passando pelas paredes, pelos reflexos, né, pelas sombras nas paredes que tem à frente deles. Atrás deles tem um mundo, mas eles nunca viram um mundo, até que um dia uma pessoa escapa, e ao escapar ela conhece o mundo lá fora, ela vê o sol, ela percebe que aqueles deuses que eles viam nas paredes não eram deuses, eram pessoas normais que passavam. E o reflexo, né? O sol fazia sombra dentro dessa caverna e aí eles viam os reflexos das pessoas. E aí o que ele fez? Ele olhou e falou: bom, existe liberdade aqui, né? Eu posso sair daquele mundo que eu vivia, eu posso sair daquele problema onde eu estava amarrado.
Já eu me soltei, agora eu vou voltar para buscar os outros. E quando ele voltou para buscar os outros riram e acharam que ele estava maluco. Como assim? Não existe um mundo. O mundo que existe é esse que nós enxergamos. Então, o conto, o mito da caverna de Platão, ele fala sobre isso, sobre os problemas que nós temos filosoficamente. Ele está dizendo sobre os problemas que nós nos colocamos. E quando alguém vem e fala assim, olha, não, existe algo lá fora, existe algo que você consiga, que você consegue trabalhar, você consegue sair dessa situação, você consegue sair dessa sombra, você consegue sair dessa caverna, existe um mundo lá fora que você pode explorar, o que acontece? Você fala, não, não, eu tô aqui, ó, aqui tá confortável para mim. Por mais que me doa, mas é a minha dor. Eu não quero me resolver isso. Então, é muito importante essa reflexão para vocês entenderem que a cura multidimensional, ela eleva as frequências, sim, mas vai depender muito também da pessoa ela querer mudar. Outra coisa que a gente tem que entender também é que o sistema arcturiano de cura multidimensional, ele tem uma... Eles não interferem, os arcturianos, eles não interferem de forma alguma no livre-arbítrio das pessoas e também em relação ao karma final que essa pessoa tenha. Então, se a pessoa ela está num desgaste físico e de saúde já totalmente degradado e ela está para partir desse mundo, o sistema arcturiano de cura multidimensional, o que ele faz é limpar as frequências energéticas, eliminar, cortar algumas amarras que aquela pessoa tenha com a Terra, ou seja, o medo de partir. Ele dá uma boa limpada nesse campo, mas ele não tem mais o que tratar dentro do campo físico. Lembrando que o campo físico é o último campo a ser acessado pelas energias nocivas, tá? O corpo físico é o último alarme. E se você, quando a coisa somatiza no corpo físico e você não olha para aquilo, e você não trata aquilo, e você não resolve aquelas situações, tanto no campo físico quanto no campo espiritual, não vai resolver o teu problema e automaticamente você vai embora partir antes do esperado. E tem gente que parte na hora, nem antes nem depois, parte na hora, mas fica se agarrando, porque no fundo, não tem fé em que existe algo do lado de lá, inclusive muito terapeuta que eu conheço, muita gente que eu conheço, que se diz espiritualista, que acredita em reencarnação, em vida após a morte, em passado, presente e futuro. E aí, quando em algumas que eu vi, já quase no fim da vida, completamente amedrontadas, apegadas aqui à matéria, porque não queriam partir, porque começou a entrar em pânico em relação ao acreditar que ele teve ao longo da vida. Ou seja, colocou em xeque até aquilo que o fim a morte ela é tão catastrófica, né? Que ela coloca em xeque tudo aquilo que você acreditou. É fácil ter fé quando tem saúde, difícil é ter fé na hora, nos momentos cruciais da vida. Isso é muito complicado, é muito difícil. Então é preservar também a fé e a consciência. Não importa o que você tenha, vai lá e trata. Se não deu, você fez o que tinha que fazer. Vamos compartilhar a tela aqui para a gente começar. Sistema arcturiano de cura multidimensional, módulo 4. Sistema arcturiano de cura multidimensional, ele é fortemente amparado pelas hierarquias superiores de 12ª dimensão. As hierarquias são de 12ª dimensão, porém elas estão atuando na 5ª dimensão, entre 5ª e 7ª dimensão, porque é onde a gente alcança. Eu acho que eu já falei isso para vocês. Muita gente fala de 13 dimensões, 30 dimensões. Tem lugares aí que eles abrem 34ª dimensão, centésima, não sei quantas dimensões, 16ª dimensão, 13ª dimensão. Eu tenho para dizer para vocês que o alcance nosso na 3ª dimensão, para uma 10ª dimensão, por exemplo, para uma 8ª dimensão, é muito longe. É muito longe. Tá? É muito longe. Nós temos acesso a 7 dimensões. E mesmo assim, a partir da 4ª já começa a ficar um pouco difícil. Porque a 4ª a gente já é enganado muito. Né? Tem muito médium aí que incorpora Kamarupa, que incorpora
seres bem medonhos mesmo, achando que é uma divindade, achando que é uma entidade positiva, só que não é. Os seres do lado de lá, eles se revestem da forma como eles querem e eles se colocam para você como um ser de luz ou como um ser especial. Um médium que está ali totalmente desregulado das ideias, ele olha para aquilo, acredita que aquilo é positivo e passa a fazer tudo aquilo que aquele ser manda. Então, aquele ser ele vai falar, olha, mata aquele gato para fazer tal coisa. Olha, me dá 3 litros de cachaça, 20 litros de gasolina, vamos botar fogo naquele pombo, vamos depenar o pombo vivo para fazer tal coisa ali, para melhorar tal coisa na relação familiar ou na relação profissional daquela pessoa. Cara, divindade, ser divino não faz nada disso, não pede nada disso para você. Ser divino, ele simplesmente ele vai aconselhar, ele vai dar um encaminhamento, ele não vai fazer esse tipo de coisa. Então, para vocês terem uma ideia de como a quarta dimensão ela já é complicada e a gente já é enganado demais por ela, porque também na quarta dimensão, nós aqui na terceira, quando morremos para essa vida, a gente passa para a quarta e a gente fica indo fazendo esse intercâmbio entre terceira e quarta dimensão. A partir da quarta dimensão, vem a quinta dimensão. Essa já é mais complicada de você acessar. A diferença é que em quinta dimensão são seres que já estão fora dessa nossa frequência. A gente está vivendo a terceira dimensão indo para uma quarta dimensão, ou seja, para uma fase nova de quarta dimensão, mas o acesso à quinta dimensão é para seres búdicos. Quem acessa a quinta dimensão são seres búdicos. O que são seres búdicos? São seres que alcançaram a consciência. Não é a consciência plena, mas eles já tiveram, como pode-se dizer de uma forma mais simples, eles saíram da Matrix. Então, ao alcançar a quinta dimensão, muitos alcançaram, Siddhartha Gautama, muitos desses. Jesus não porque Jesus ele já é de hierarquia angelical, né? Arquiangelical. Então ele só desceu para fazer o trabalho aqui e voltou. Então ele tem acesso às dimensões mais superiores. Mas, por exemplo, o Buda ele teve o ganho de consciência dele aqui na Terra, se elevou. Kuan Yin teve o ganho de consciência na Terra, se elevou. Águia Branca teve o ganho de consciência aqui na Terra, se elevou. Mestre Saint Germain teve ganho de consciência aqui na Terra e se elevou para a quinta dimensão. Então, eles ascensionaram. O que são os ascensos? Eles ascendem em consciência e passam a sair dessa prisão que nós vivemos, que é o planeta Terra, na terceira ou quarta dimensão, que é onde estão ali, quem leu Dante Alighieri, leiam o Inferno de Dante, o Paraíso e o Purgatório, né? O Inferno de Dante são várias camadas que eu tenho para mim que é a nossa camada que nós vivemos agora, porque cada um de nós tem o seu inferno pessoal. Os problemas que eu tenho é difícil de resolver. E aí você olha para o meu problema e fala, mas isso aqui é facinho. Já eu olho para os teus problemas e digo, mas isso aí é facinho de resolver, quero ver você resolver o meu. Porque as minhas tristezas, as minhas angústias, os meus desejos, esses sim são difíceis de aturar, difíceis de sustentar. Ao contrário do que eu acho do problema do outro. Só que é aquela coisa, né? Você não veste o sapato da pessoa para ver onde te dói o calo. Então, todos nós, cada um de nós, estamos em uma determinada camada. Eu não estou no inferno, não. Não, mas você pode estar ali na zona do purgatório, né? Você pode estar purgando alguma coisa aqui na Terra, ou de repente você está vivendo um paraíso na Terra. Ninguém não tem como saber. Agora, o que eu entendo é que enquanto a gente está aqui nessa matéria em terceira dimensão, a gente está sim em uma zona de conflito, em uma zona de aprendizado, é uma grande escola e ao mesmo tempo uma grande prisão, onde nós temos que trabalhar os nossos 7 corpos, né, os nossos 7 chakras, os 7 vórtices energéticos, para que aí sim eu consiga ativar o meu ganho de consciência plena. Só
com o controle do ego inferior, do ego negativo, é que eu vou conseguir alcançar a consciência plena. Quem vocês conhecem aqui no plano terrestre que hoje tenha essa consciência plena ativada? Não tem, não existe. Estamos aqui já olhando para isso. O legal é que algumas pessoas estão olhando para isso. Agora, se vai ser resolvido isso nessa dimensão, né, nesse espaço-tempo que a gente está vivendo, aí já é um pouco mais complicado. Os seres que são de 12ª dimensão, eles não se manifestam energeticamente aqui na terceira dimensão. Eles têm que eles vão criando, se densificando em ondas até a 5ª dimensão. A partir da 5ª dimensão, o acesso fica um pouco mais fácil. Eu vou explicar para vocês de uma forma que fica mais fácil de compreender, não só para a cura multidimensional, mas para qualquer pessoa que vocês forem tratar. Reparem as angústias das pessoas. Tudo está relacionado aos 3 primeiros chakras, ao chakra básico, ao chakra sexual e ao chakra umbilical. O chakra básico é aquele chakra que é da ponta da coluna, do início da coluna, que conecta você com a Terra. É a tua polaridade negativa. Ela se conecta com a Terra, está relacionado ao apego, à força de trabalho, de movimento. O chakra básico ele está relacionado à cor vermelha, ele está relacionado ao ímã da Terra, a Gaia. Quantos de nós somos apegados às coisas? Quantos de nós estamos querendo? A gente quer mudança, quer se movimentar, quer sair para algum lugar. Que eu falo sair para um lugar, não é daqui para balada, sair da situação que a gente está vivendo. O chakra sexual está relacionado às vontades. Quais vontades? A fertilidade, ele está relacionado à criatividade, está relacionado às vontades. E quantos de nós aqui nos damos ao vício, nos damos às vontades, a gente não, vai ter lá um churrascão lá com bebida liberada e churrasco grátis, lota. Vai ter futebol com briga no final, vai 20 neguinhos. Vai ter ali um rastapé lá na esquina lá e vão estar dando bebidinha ali grátis e um fuminho também ali para você cheirar. Lotado de gente. Tá tendo briga lá na esquina. Vai todo mundo sair, a família inteira de casa para ver a briga lá na esquina. Tá prendendo o vizinho lá. A polícia tá na casa do vizinho lá na frente. Vai todo mundo na janela e fica lá. Parece que está se alimentando daquela frequência energética negativa que está vindo lá da casa do vizinho onde tem uma polícia ali. Morreu um fulano. Quem é o fulano? Não sei, não conheço. É um cara que apareceu ali, tá lá na esquina. Sai correndo para ver quem que é o fulano. E fica ali, meu Deus, mas se alimentando daquela energia. Isso aí está relacionado ao chakra sexual. Tá? O quanto eu tenho vontade de mudar na minha vida, isso está relacionado ao chakra sexual. E nós estamos presos, atrelados a esse sistema do chakra sexual e básico. E o chakra umbilical está relacionado ao quê? A mágoas, a alegria, a falta de alegria, a medo. Então o ser humano ele vive através do medo. Basta ligar o YouTube, a internet, o Jornal Nacional e você vai ver só Cidade Alerta, né? Você liga a TV, começa já a sair sangue pelo tubo. Porque só fala porcaria, só fala desgraça. O que acontece é que sem o controle do primeiro, segundo e terceiro chakra, sem o controle dos teus apegos e desapegos, sem o controle das tuas vontades, sem o domínio da sua fertilidade e criatividade, sem o controle dos seus medos e das suas mágoas, você não acessa a Câmara Sagrada do Coração. Isso é ponto básico para vocês entenderem. Se vocês não atendem, se vocês não dominam as 3 frequências, as primeiras 3 dimensões, os primeiros 3 chakras, vocês não conseguem dominar o 4º chakra, que é o cardíaco, que é o amor incondicional. A partir do 4º chakra, você vai acessar o quinto sistema, que aí seria o sistema búdico. Adquirir amor incondicional, aí eu elevo a consciência, sair dessa região dos 3 primeiros chakras e vou aqui para o sistema búdico que está no laríngeo.
Então, e aí você vai subindo. A gente tem os 3 superiores, os 3 inferiores e o chakra do centro, que é o chakra cardíaco, que é a morada do coração, o chakra das 12 pétalas. É esse que domina, que faz o controle disso tudo. Só que você não consegue ascender porque você está aqui embaixo, você está sendo dominada pelas emoções. Então, o problema do ser humano é justamente trabalhar isso. E não é fácil. A gente tá renascendo aí centenas de vezes para conseguir dominar. Quando a gente acha que entendeu, morre, volta e esquece tudo. E aí, putz, meu, ter que lidar com tudo isso de novo. E pode cair em tentação. Por isso que tem aquela oração ao Criador, né? E não deixei cair na tentação. Na verdade, está relacionado quando eu perco a minha consciência, depois que eu volto para essa carne, para esse plano físico na terceira dimensão, e eu volto a fazer as minhas cagadas. E muita gente, vejo muita coisa, né? Muita gente diz que na quarta dimensão, quando você morre, você vai para a quarta dimensão e ali você ganha consciência, vai para o nosso lar. Não, lá você não ganha consciência nenhuma. Lá você olha e fala, putz, a única coisa que você percebe do lado de lá é falar, pô, eu tive uma chance de mudar, não mudei, agora eu vou ter que voltar esquecendo tudo de novo, porque aqui ainda tem, aqui eu vou me programar. Eu vou voltar lá e eu não vou mais cometer crime passional. Quando eu vou nascer de novo, junto com aquela mãe ali, porque eu não quero mais ter que matar ela de novo. E eu quero nascer filho para ver se eu entendo aquela mulher. E ela me entenda também. Enfim, o que acontece é que você se programa para não fazer as mesmas cagadas, mas depois que volta para cá você apaga tudo. E aí volta a fazer as cagadas de novo. Aos poucos a gente vai ganhando consciência, mas são centenas e centenas e centenas de encarnações. Eu espero que a gente esteja aí pelo menos passando dos 50% de encarnações para a gente conseguir falar, ufa, acho que agora a consciência está melhorando. Quanto à mediunidade, outro dia me perguntaram também, cura multidimensional, eu quero trabalhar, abrir mais a minha mediunidade. Eu acho interessante abrir, expandir a minha mediunidade, porque eu gostaria. Tem 2 diferenças que eu quero compartilhar com vocês aqui. Trabalhar a consciência, o ganho de consciência e a espiritualidade não necessariamente significa ser médium, aquele médium ativo aberto, né? Porque ser médium, aquele médium, né, de ver tudo do lado de lá, é um karma, mas um karma poderosíssimo. Você veio justamente porque muita coisa ali que você vai ter que corrigir. Então não adianta você chegar aqui hoje se você não tem a configuração de olhar do lado de lá e ver o que está acontecendo do lado de lá e do lado de cá, você vai trabalhar de outra forma. Você vai trabalhar com positivismo, você vai trabalhar com aconselhamento, você vai trabalhar ajudando as pessoas, se ajudando, trabalhando a tua intuição. Isso sim você consegue atuar. E a cura multidimensional ela vai te dar isso. Porém, eu quero abrir minha mediunidade. Eu peço assim, em vez de se abrir, tenta regular ela, deixa ela reguladinha. Porque se abrir demais, vai ver porcaria demais. Entendeu? Porque de repente abrir uma mediunidade, não sei onde você vai, o que você está vendo? Para que porta você está olhando? Entendeu? Olha, eu estou vendo aqui uma janela legal, tem um bairro bacana aqui, tem uns prédios bonitos aqui à minha frente, pessoas bonitas passando, estou aqui na rua de trás de Higienópolis, está passando gente bonita aqui e tal, que legal. Mas e se eu olhar para uma janela que está ali para Cracolândia? Todo dia ter que olhar para aquilo, para Cracolândia. Vocês estão vendo a diferença? Então, para que eu quero abrir minha mediunidade para ver a Cracolândia do astral? Não faz sentido. Tenta regular, pede para regular a tua mediunidade. Todos nós somos médios. Mas eu também sou médium daquela pessoa que vem me procurar como terapeuta. Eu estou mediando alguma situação a partir do meu conhecimento, a partir da minha intuição e do meu entendimento do que é viver. E, ao mesmo tempo, espelhando e projetando naquela pessoa todas as minhas angústias e as minhas aflições que eu também tenho que tratar e cuidar. Então, isso é importante. Os arcturianos, eles vêm da segunda dimensão, da 12ª dimensão, eles vão se densificando a energia, as frequências elas vão ficando mais densas até chegar na 5ª dimensão, que está fora desse processo do nosso sistema, desse globo que a gente vive, né, desse domo. E a partir dali eles conseguem emanar umas frequências de rádio em uma oitava muito superior,
aonde é acessado por seres que estão, nossos guias e mentores ali na quarta dimensão, e automaticamente eles têm um ganho de comunicação maior, quando eles podem passar para a gente aqui na terceira dimensão para nos ajudar. Então se fala muito de dimensões superiores, mas no máximo ali a gente, sétima dimensão, eu acho que é o limite que a gente consegue chegar a pensar em entender. A partir de sétima dimensão, não somos capazes, porque a gente não consegue chegar no sétimo, a gente não consegue trabalhar o sétimo chakra, que é o da coroa. Esse chakra aqui é o de expansão. Se você não tem tudo desobstruído, não adianta fazer em fogueira, ficar circundando a noite inteira em volta do fogo. Não adianta você fazer nada disso se você não tiver desobstruído aqui. Muita gente fala assim, fiz não sei o que para abrir a Kundalini. Vai abrir a Kundalini como? Vai enlouquecer se abrir de uma vez. Está tudo entupido. Pega um cano entupido e bota a água limpa. Vai estourar do lado de lá. Aí muita gente enlouquece por causa disso e não sabe. Então você tem que ir fazendo a limpeza filtro a filtro, chakra por chakra, para você conseguir expandir. Isso leva anos, leva vidas. Tá? Então, o sistema arcturiano de cura multidimensional, ele é amparado por uma hierarquia, tá, superior, de 12ª dimensão, que se densifica para a 5ª dimensão, só abaixo da 7ª dimensão que eles conseguem trabalhar com a gente. E eles são chamados superiores do ancião de dias, que compõe a hierarquia, que é conhecida como Rios Ha-Kodesh, para esse nosso sistema local. Tá? O sistema arcturiano de cura multidimensional, ele é fortemente amparado por essas hierarquias superiores de luz. É como se, quando você vai atuar dentro do sistema arcturiano de cura multidimensional, você tem ali o amparo de guias superiores, mais superiores no sentido de que eles estão conseguindo enxergar as coisas com uma amplitude um pouco maior do que a nossa, com um campo de visão muito maior que o nosso. E quando você se conecta com o coração ao fazer o trabalho da cura multidimensional, você tem ali o amparo desses guias e mentores com você. Então, com a criação desse sistema, foram convidados alguns membros da Rios Ha-Kodesh para apoiarem esse sistema que a gente está trabalhando aqui no plano físico. Assim como o sistema arcturiano de cura multidimensional, ele é orientado e sustentado e mantido em sua configuração sagrada pelos amados mestres, que são os guias todos esses que a gente trabalha, né, os mestres arcturianos. Arcanjo Miguel, ele é todo o sistema arcturiano de cura multidimensional, ele está consagrado, ele está embasado, ele está sob a égide de Arcanjo Miguel. Já disse isso para vocês, acho que no módulo 2, que ele está sob o domínio do Arcanjo Miguel. Então, muita gente fala assim, mas quem que é esses arcturianos? Eu falei, olha, eles trabalham sob as asas de Arcanjo Miguel, sob o comando do nosso Arcanjo Miguel. E também ele é ancorado na frequência dos mestres maiores ali de Arcturus, que é o Senhor e a Senhora de Arcturus. E também o comandante Oranash Melquisedeque, que é o comandante da frota estelar arcturiana, que se chama Estrela Diamante, a serviço da Confederação Galáctica da Fraternidade Branca da Terra. O que acontece, gente? Sempre, todo facilitador, ou seja, toda pessoa que fornecer esse curso para alguém, ou que vá trabalhar com a cura multidimensional arcturiana, ele tem total apoio dessa hierarquia durante as suas aulas e iniciações do sistema para outras pessoas. Então, eu estou aqui ancorado na frequência desses mestres para passar para vocês esse sistema, por exemplo. Então, eu sou intuído pelos mestres no que dizer, eu sou intuído em como explicar as coisas.
É um pouco complicado, porque quando você fala de informações acima de quinta dimensão, tudo é muito abstrato. Eu já falei isso com vocês, né, sobre a diferença do mental abstrato para o mental concreto. A gente usa muito mental concreto. Por exemplo, qualquer trabalho onde, sei lá, ler um tarô, por exemplo, você usa o mental concreto. Falar com uma entidade de quarta dimensão, você usa ali para entender, né, o que está acontecendo, o que está sendo passado para você de informação, você utiliza ali o mental concreto. Agora, quando você está acessando um mental abstrato, são fragmentos de ideias e às vezes leva tempo para que você consiga concatenar tudo, ou seja, montar o quebra-cabeça para entender o que está sendo dito. Tá? Então, todo mundo que trabalha na frequência do arcturiana, desde que esteja na frequência do amor, da compaixão, da devoção, do trabalho técnico, do trabalho embasado no querer que o outro e que a si próprio melhorem, receberá total apoio que é necessário para o seu crescimento e evolução. Tá? Então, vocês estarão amparados. Tá? Então fica estipulado pela hierarquia disponibilizar sempre que você for realizar os trabalhos de cura multidimensional uma equipe de guias, curadores, mestres e protetores para que você tenha ali o teu trabalho de uma forma eficaz. Então, além daquilo que você dos mestres e guias que você está ancorando para fazer o trabalho com a cura multidimensional, você também tem um aporte ali com você energético, né, de frequência vibratória de terceira onda, de terceira oitava, para te ajudar, inclusive, a te manter com um astral bom após alguns atendimentos. Sempre que você está atuando com cura multidimensional, você está se auto-aplicando também. Tá? Então, o que eu desejo a vocês, novos operadores que alcancem este nível, que sejam muito bem-vindos, muito bem amparados e abençoados nas suas novas jornadas, dentro da evolução e ascensão divina, como nossos amigos e aliados em benefício conjunto para o bem do planeta Terra e da raça humana. Um grandioso abraço em vossos corações, Clarindo Melquisedeque e Dr. Rafael de Arcturus. Esse símbolo no centro se chama estrela diamante, esse símbolo grande, ele se chama a estrela diamante, e ele é o símbolo portal ali para os arcturianos. Na verdade, é o emblema do brasão da Confederação Galáctica, né? Da nave Estrela Diamante, a frota estelar Estrela Diamante. Os símbolos de cima ali a gente tem o Melquisedeque, o Metatron, o arcanjo, e o Michael, que é o Miguel, dentro dessa hierarquia. Abaixo a gente tem Devin e Devan Arcturus, que vocês viram eles no nível 2, se eu não me engano, e o Yoranashi Melquisedeque. Essa é a hierarquia do que a gente estava falando. Símbolos do módulo 4. Deixa eu dar um tempo aqui para ver se alguém quer perguntar alguma coisa. Esses símbolos são usados nas aplicações de alguma forma? Esses que eu fiz agora? Não. Tá? Esse é o símbolo da hierarquia que a gente de comando aí, que é o Ein Sofior, Melquisedeque, o Senhor e Senhora de Arcturus, o Arcanjo Miguel e o Arcanjo Metatron. Tá? Esses são a hierarquia. Óbvio que eu posso me conectar com a frequência do Arcanjo Metatron, por exemplo, com a frequência do Arcanjo Miguel, para fazer o trabalho de cura multidimensional. Eu posso acessar a hierarquia, a egrégora deles para fazer o trabalho. Mas não são símbolos que trabalham as geometrias, as 28 geometrias são os códigos que eu estou passando desde o primeiro módulo. Esses aqui não são geometrias sagradas, são símbolos hierárquicos do sistema. Arcturian, 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 Kanaeshi, Kanaeshi, Kanaeshi. Arcturian, 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 Kanaeshi, Kanaeshi, Kanaeshi.
Arcturian, 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 Kanai-shi, Kanai-shi, Kanai-shi. Kanai-shi é a estrela do arco-íris. Kanai-shi. Alê, Oi? muda muito se eu falo Kanayeshi? Não, pode falar. A pronúncia pode ser Kanayeshi ou Kanai-shi. Kanai-shi é a estrela do arco-íris canalizadora da potência divina dos 12 raios cósmicos para o sistema energético pessoal e planetário. Promove alinhamento e harmonização de todo o sistema energético, facilitando uma maior conexão com o nosso potencial divino, desperta a nossa consciência para os padrões superiores de nossa divina presença ou mônada, permitindo que sejamos, enquanto consciências encarnadas, mais despertos e conscientes de nossa conexão com a fonte criadora da vida. Então, esse símbolo, ele canaliza a potência dos 12 raios para que a gente desperte para uma nova consciência, para essa nova era, para os novos padrões superiores da nossa divina presença, ou mônada. Muita gente não está desperta, muita gente está adormecida, sem sequer imaginar que existe a possibilidade de existir algo, uma potência maior. A gente pode até falar assim, ó, não sei que potência é essa, não achei, não entendi, mas a gente sabe que existe algo a mais. Mas tem gente que não sabe. Por incrível que pareça, tem gente que não faz a menor ideia. Ela sabe que existe Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Vitória, Grêmio, mas elas não sabem que existe uma hierarquia maior que a gente, com exceção dos jogadores de futebol que eles curtem ou que elas curtem. Ou a atriz da novela, né, a política lá, a deputada, enfim. Ele vai trabalhar justamente, a Kanai-shi, ele vai trabalhar essa consciência de que existe algo, que nós somos uma centelha divina que se conecta a algo maior. Kanai-shi ou Kanai-shi nos fortalece, ajudando a compreender melhor a ação de nossa divina presença através de nossos corpos, permitindo assim sua maior atuação no plano físico e espiritual. Calibra todo o nosso sistema energético em harmonia com a potência divina dos 12 raios cósmicos de forma positiva. A estrela do arco-íris é uma mantenedora e ampliadora da consciência, permite a harmonização e equilíbrio de nossos chakras superiores, trazendo ao processo de unificação. Kanai-shi é o bem supremo que nos ajuda a trabalhar com harmonia nosso processo de ascensão e evolução espiritual. A energia manifestada por Kanai-shi promove a iluminação com o despertar da sabedoria celestial unificada à nossa divina presença eu sou. Então é um símbolo mestre. Deu para entender que é um símbolo que vai trabalhar a consciência, vai trabalhar a mônada, a conexão com as divindades dos 12 raios cósmicos, tá? É um símbolo mestre. Ele é muito utilizado, eu gosto de utilizar ele para ganho de consciência. Sempre que eu vou fazer alguma meditação, quem tem costume de meditar, o hábito de meditar, seja no banheiro, no chuveiro, ou olhando para o sol, ou olhando para a lua, sintonizar a frequência de Kanai-shi e pedir para que os mestres ascensos, os senhores dos 12 raios, lhe tragam harmonia, consciência. Shen Havrash, Arcturian, 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 Shen Havrash, Shen Havrash, Shen Havrash, Arcturian, 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 Shen Havrash, Shen Havrash, Shen Havrash. Shen Havrash ancora o fogo cósmico em nossos corpos de luz para gentilmente queimar todo o detrito astral, mental e etérico e nuvens cinzentas dos nossos campos energéticos. Promove uma completa limpeza e purificação de toda a nossa mônada e da poderosa presença eu sou. Então, essa geometria sagrada, Shen Havrash, ancora o fogo, ele vai fazer o quê? Ele vai trabalhar o que são detritos astrais, mentais e etéricos? É tudo aquele lixo que a gente cria ao passar do dia a dia, ao longo do dia, ao longo das semanas, ao longo dos meses, ao longo do ano, ao longo de uma vida inteira. E a gente vai criando formas pensamentos, e essas formas pensamentos, ao longo do tempo, vão se tornando um detrito astral. Detrito mental é tudo aquilo que são pensamentos tão poluídos, que se tornou algo na minha mente que está ali, merda na cabeça, vamos dizer assim, tá?
nuvens cinzentas nos nossos campos energéticos, ou seja, tudo aquilo o Earl Nightingale lá em 1918 ele já dizia, né? Você é tudo aquilo que você pensa ao longo do dia inteiro. Então, ao final do dia, se você só reclamou, se você só praguejou, se você só pensou coisas negativas, o que acontece? Você simplesmente, nesse momento, você se torna aquele pensamento, você se torna aquela sensação, aquela emoção. No final do dia, você está impregnado com tudo aquilo. Aquilo vai gerando detritos, larvas astrais, vai gerando também as nossas criações, né? Vai gerando o que a gente chama de uma massa cinzenta, né? Nuvens cinzentas que vão poluindo. Então, quando você pega aquela pessoa que você encontra, aquela pessoa fala, nossa, não sei se vocês já ouviram falar, né? Nossa, aquela pessoa tem uma alma cinzenta. Aquela pessoa, ela tem uma alma, parece que tem uma nuvem sobre ela, pairando sobre a minha cabeça. Ou pairando, eu vejo uma nuvem pairando sobre a cabeça daquela pessoa. Na verdade, significa que aquela pessoa ela pensa tanto em problema, ou arruma tanto problema para a vida dela, que óbvio que os pensamentos criam uma energia, porque o pensamento é eletricidade, o pensamento é onda, e ele cria essa frequência energética, onde vai sendo poluído todo o nosso campo, todo o nosso sistema. Então, quando você trabalha o Shen Habrash ou o Shen Havrash, como você quiser chamar, ele vai trabalhar a limpeza dessas poluições mentais, emocionais, astrais, etéricas. Então, ele vai fazer a limpeza desses detritos, ele vai fazer um polimento do campo energético, se dá para dizer dessa forma. Ele vai trabalhar a limpeza e purificação da mônada. Então, por exemplo, quem trabalha com limpeza de registro akáshico pode usar Shen Havrash. Quem trabalha com constelação familiar sistêmica também pode utilizar Shen Havrash junto com outros códigos. Existem códigos que eles se comunicam um com os outros, assim, vocês vão perceber muito isso. Códigos que você simplesmente vai sentir que ele pega ali e fala, nossa, esse código dá certinho para isso, com esse outro código aqui. Então, por exemplo, Shen Havrash é um código que funciona muito bem com Ethereum Eshi, ele funciona muito bem com Maharova, com Temaleshi, com Teruvian Eshi. Então, esse símbolo, por quê? Porque ele é uma grande esponja energética. Ele ativa um poderoso pilar de luz ascensional, né? Que é um pilar que ascende para o céu, tá? Quando ativado no campo energético, como também um espaço físico. Então, você pode trabalhar também a limpeza de espaço físico junto com ele. Aquele espaço que está carregado, você fala, nossa, parece que está carregada a energia aqui nessa casa ou nesse ambiente, nesse espaço. Ele vai fazer com que você consiga fazer uma limpeza energética mais poderosa. Né? Então, se você for fazer uma limpeza energética ou fazer só a limpeza da casa, você pode usar o Shen Havrash ou Shen Habrash para esse campo para a limpeza do ambiente também. Trabalha desenvolvimento e ativação do veículo de luz Merkaba, elevando nossa frequência para padrões superiores de luz em ressonância com a divina fonte e com os mestres das hierarquias superiores. Então é um símbolo mestre e um símbolo também de limpeza energética muito poderoso, muito forte. Sua energia divina ressoa em cada célula, átomo e elétron do nosso sistema de 12 corpos. Através da graça divina do fogo cósmico, vibra poderosamente nosso sistema energético, acelerando o nosso processo de ascensão na luz. Shen Havrash é um poderoso Vesica. Vesica é aqueles dois círculos assim, intercalados, tá? Que ativa e fortalece o desenvolvimento do terceiro olho de forma harmônica e equilibrada. É aquilo que eu estava falando para vocês. Eu quero abrir minha mediunidade, Tenta regular pelo menos aquilo que você tem, aquilo que você chama de intuição, aquilo que você chama de mediunidade, utilizando aí o Shen Havrash, mentalizando ele aqui na região do chakra frontal. Sua geometria sagrada simboliza o masculino e o feminino em harmonia constante. Manifesta as energias ascensionais da chama branca cristal e sabedoria e iluminação da chama dourada. Então você pode ativar, mentalizar também quando estiver utilizando esse símbolo, a chama dourada e a chama branca, para potencializar o trabalho que você estiver fazendo no momento, tá? Ou a limpeza que você estiver fazendo no momento. É a unificação do material com o espiritual, o masculino com o feminino, promovendo unificação em plena harmonia e equilíbrio, amparado pela divina presença eu sou. Então você percebe que esse símbolo, o
o Shen Havrashi, ele é um harmonizador, né? Ele é um equilibrador. Ele trabalha o equilíbrio. Ele vai trabalhar dessa forma. Arcturian, 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 Ethereum Exi, Ethereum Exi, Ethereum Exi. Mas antes, deixa eu para não passar batido, deixa eu ver com vocês aqui quem quer falar alguma coisa sobre os símbolos. Alguém quer se posicionar, falar alguma coisa? O Shen Havrashi, eu lembro que você falou na primeira aula que eu tive com você, que a gente podia usar ele junto com o Devan Arquituros e Devin Arquituros. Sim. Isso procede? Que pode usar ele com Devan e Devin? É. Sim, porque Devan e Devin também são utilizados em conjunto, eles também são harmonizadores, né? São equilibradores. A energia positiva, a energia do universo... É por conta disso. A energia do universo ancorado a Devin Arcturus tem uma energia atrelada, né? Equiparada com a energia de Gaia, que simbolizaria a energia de Devan Arcturus, que é as polaridades positiva e masculina e feminina. Então, só existe o sagrado se houver as duas polaridades. Tá? Então, só existe o sagrado se houver o equilíbrio entre as polaridades. Por isso me estranha muito as pessoas, eu sempre digo que me estranha muito as pessoas, elas darem muito foco e ênfase ao sagrado feminino, eliminando o masculino do lado, ou dando muito foco e ênfase ao sagrado masculino, colocando de lado o feminino. Só existe equilíbrio. É a mesma coisa que eu colocar uma carga de 110 volts e eu tirar da polaridade negativa a voltagem e deixar a voltagem circulando num fio só. Não vai ter energia, não vai funcionar a energia. A energia ela só funciona em sua divina potência se ela estiver conectada com as duas polaridades, com o positivo e o negativo. Não tem como você potencializar. Se eu potencializo, eu gero um curto-circuito ou eu dou uma sobrecarga no meu aparelho, e esse aparelho pode ser o corpo físico. A partir do momento que eu dou sobrecarga no meu, eu entro em curto-circuito e pifa, né? Ou queima de vez, ou fica louco de vez. Então, o que a gente está vendo hoje é justamente essa questão das polaridades, né? Esquerda contra direita. Agora, antigamente existia esquerda e direita, agora não, agora é a esquerda, como que fala? Esquerda, porque é o supremo da esquerda contra o máximo da direita, assim, é tudo muito polarizado, né? E os dois xingam o centro, né? Porque quem está no caminho do meio está errado na visão desses caras, né? Na visão desse povo. Quem está no caminho do meio está errado. É a esquerda contra a direita. Por que não a união? Não, união não pode ter. Porque eu sou contrário a pensamentos que não condizem com os meus. Da mesma forma são o masculino, o feminino. Então, a forma como eu faço, eu dou um cala-boca em qualquer um que fala de consagrar determinada polaridade, é a teoria da energia elétrica. Se você potencializar mais força num único fio e deixar a outra polaridade sem, não tem energia. Ou você queima o aparelho ou você gera curto-circuito. Trabalhar Devin e Devan Arcturus vai fazer trabalhar essa questão das polaridades. E o Shen Havrashi, ou Shen Habrashi, Renata, ele é um grande auxiliador para isso. Ele é um disjuntor muito forte nesse sentido também, fazendo com que as coisas entrem em equilíbrio. Só que no caso de Devin e Devan Arcturus, ele vai pegar exatamente as polaridades e falar assim, ó, aqui vai entrar tanta voltagem aqui, a gente vai seguir equilibrado. Já o Shen Havrashi, ele vai falar o seguinte, o que teve de descarga a mais aqui? O que teve de energia? O que tem de energia que está vazando nessa caixinha, nessa tomada ou nesse aparelho? O que está sobrecarregando energeticamente? Que poluição elétrica que tem em volta desse aparelho que a gente vai trabalhar a limpeza para que ele siga de uma forma mais equilibrada, vamos dizer assim. Arcturian, 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 Ethereum, Exi, Ethereum, Exi, Ethereum, Exi. Arcturian, 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 Ethereum, Exi, Ethereum, Exi, Ethereum, Exi. Arcturian, 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 Ethereum, Exi, Ethereum, Exi, Ethereum, Exi.
Esse é um outro símbolo que eu gosto bastante, também combina com os símbolos que a gente falou. Esse eu gosto muito dele. É a luz divina em ação e poder. Sua atuação nos campos energéticos promove a ativação dos códigos bioenergéticos sagrados, que compõem a estrutura espiritual do ser humano, promove alinhamento e cura e harmonização do duplo etérico da pessoa a ser tratada e mesmo do próprio praticante ou aplicador de cura através do sistema arcturiano. Limpa todo tipo de energia negativa do campo energético de uma pessoa, espaço físico e mesmo de um grupo de pessoas. Promove a remoção de energias desqualificadas dos campos energéticos, como, por exemplo, impaciência, raiva negativa, formas pensamentos negativas, sentimentos e emoções negativas ou arquétipos desequilibrados. Aspectos de culpa e de vergonha da consciência criados pelo ego negativo. Implantes extraterrestres e elementais negativos. Entidades astrais indesejadas. Ethereum Exi, como manifestação da luz divina, também promove completa limpeza e purificação da nossa linhagem genética e linhagem ancestral. Ethereum Exi é a força divina em ação. Sempre que ativar este símbolo em tratamento, invoque junto a ele as presenças do Arcanjo Miguel, os médicos de cura do comando arcturiano, para que eles possam, juntos com você, oferecer a mais completa limpeza energética para as pessoas que estão recebendo esta ajuda através das vossas mãos. Vocês veem que ele tem uma certa semelhança. Vocês veem que ele tem uma certa, esse símbolo ele tem uma certa semelhança com o Maharova, por exemplo. Ela é bastante combina, inclusive com o Shen Havrash também combina muito com ele. São símbolos, geometrias sagradas que trabalham muito a questão ali da limpeza do akáshico. Oi. Esse também é um outro símbolo que para mim vem bem como assim, Ethereum Mesh. Ethereum Mesh. Pode ser Ethereum Mesh, ou Ethereum Exi ou Ethereum Mesh, tanto, não tem problema. Tanto que tem a pronúncia do símbolo é Ethereum Meshi, ou Ethereum Mesh, ou Ethereum Exi, ou Ethereum Mesh. Tem uma pequena variação, né? É queiônico nessa linguagem, então é difícil a gente saber qual que é a real pronúncia disso, mas é próximo disso aí. Tá? Mas esse é forte. Esse é um símbolo que eu gosto muito também, ele funciona muito bem então para fazer essas limpezas. Quem trabalha com registro akáshico também é muito bom para isso. Trion Neshi ou não é trai, tá, gente? Porque pensa que é do inglês, mas isso não é inglês, então o Y tem som de I mesmo, tá? É Trion Neshi, tá? Arcturian, Trion Neshi, Arcturian, Trion Neshi, Arcturian, Trion Neshi. Trion Neshi manifesta as energias sagradas da poderosa chama trina em nosso chakra cardíaco, ativando e despertando os potenciais máximos e sagrados do Cristo em nosso coração. A chama de Cristo dentro do coração encarna as mesmas qualidades de amor, sabedoria e do poder, e dá poder àquela manifestação no coração do Todo-Poderoso, no coração de sua presença eu sou e no coração do seu Cristo pessoal. A chama trina é composta da chama azul, Tri, da vida e do poder criativo vindo da nossa amada presença eu sou, a chama dourada, Om, da sabedoria do Santo Cristo, que é o modelo do Filho de Deus para nós, e a chama rosa, Neshi, do amor do Espírito Santo. A base dessa chama trina é a harmonia, a cor branca em Deus à disposição da alma. Esse é o seu potencial para manifestar a totalidade do Cristo e ser um dia reconhecido pelo Pai como Filho vitorioso da luz da ascensão. Então, esse símbolo, Trion Neshi, ele traz ali a frequência da chama trina também. Então, quando eu penso nesse símbolo, aí sim eu vou fazer a oração da chama trina. É um pedido para que se faça ali a oração da chama trina, ou, que está lá no módulo 2, né? A oração da chama trina, ou você imaginar
o fogo sagrado, né, o fogo trino ao seu redor, ou limpando as questões que você precisa limpar, ou na vida daquela pessoa, a chama trina, que é a chama dourada, azul e rosa, fazendo com que trabalhe ali as frequências de purificação também. Então é muito bom trabalhar Trion Neshi junto com a chama trina, porque ele traz esse resgate da chama trina, né? Quando eu estou aplicando Karuna aqui, ou Reiki, ou Karuna aqui, terapias que estão muito relacionadas, o Magnify Healing, eu gosto de utilizar o Trion Neshi, porque ele traz muita frequência de Kuan Yin também, ele traz muita a frequência da dissolução de questões emocionais ali que estão irrigadas na vida, no mental, na vida da pessoa. Então é importante, sempre que eu estou trabalhando essas terapias que são mais ligadas à frequência de mãe, né, a frequência de Kuan Yin, Maria, Fátima, Oxum, Iemanjá, trazer combinar com o Trion Neshi faz bastante sentido.